Bom dia, família. Como é que vocês estão? Cada vez melhor. Quero deixar nesta manhã aí uma doce santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que liberta, restaura e nos dá mais esse momento oportuno, só pelo simples fato de nós estar respirando, né? Quero deixar algo maravilhoso na vida, entender, de muitas pessoas que se encontram debilitadas ainda no mundo das drogas, né? Aprisionado em várias áreas, né? Não só das drogas, mas ainda se constitui ainda sendo uma adicta ou um adicto, né? Que eu venho me lembrar, né, do livro de Narcóticos Anônimos, né, que no capítulo 1 que fala, né, quem é um adicto, né? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes, né, sobre esta pergunta, né? Nós sabemos toda a nossa vida, né, e os nossos pensamentos estavam centrados em drogas, de uma forma ou de outra, né? Obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Não é verdade? Um adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estávamos nas garras de uma doença progressiva que termina sempre da mesma maneira: prisões, instituições e morte, né? Então, né, nesse vídeo aí, nesta manhã, eu quero deixar para todos, né, que aqueles de nós que encontraram o programa de Narcóticos Anônimos, o Alcoólatras Anônimos, o livro Só por Hoje, grupos, igrejas, né, que tipo eu frequentava o Bola de Neve, que era o NV, né, aqueles grupos, né, para conhecer mais e nos fortalecer mais ainda sobre o que nós tínhamos se tornado sobre o mundo da adicção, no uso e abuso da sua droga de preferência, né? Quem é um adicto, né? Nós sabemos, nossa experiência é a seguinte: como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere nossa mente ou nosso humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Alguns de nós acreditavam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. A maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa, né? Ou numa ajuda, ou um centro de recuperação, né? Algumas entidades filantrópicas, né? Nós não sabia quem éramos nós, no que a gente ia se tornar, né? Usando pela primeira vez, achava que aquilo ali era sempre, né, que estava na nossa vida. A maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa, né, de Narcóticos Anônimos. A informação de pensamos que estaríamos bem enquanto conseguíssemos parar de usar, ou por um tempo ficávamos, ou parar de usar. Não o uso. À medida que a nossa adicção progredia, pensávamos cada vez menos em parar. Somente em desespero, né? Nós nos perguntávamos: será que é por causa das drogas? Não escolhemos nos tornar adictos. Sofremos de uma doença que se manifesta de maneira antissociais e que torna difícil a detecção, né? De detectar, né, o diagnóstico e o tratamento, né? Nossa doença nos isolava das pessoas, e não se quando estávamos obtendo, usando e arranjando maneiras e meios de conseguir mais, né? Hostis, né? Ressentidos, egocêntricos, né?
e egoísta, né? Nos isolávamos do mundo exterior, né? Qualquer coisa que não fosse completamente familiar tornava-se estranha e perigosa. O nosso mundo se estreitava, isolamento tornou-se a nossa vida. A minha vida tinha se tornado isolado das famílias, das pessoas que eu mais amava, né? Eu fiquei distanciado de tudo isso daí, né? Me tornou, né, uma pessoa, né, progressiva, né, fatal, mas porém só por hoje na minha vida está estacionada, né? Usávamos para sobreviver. Era a única maneira de viver que conhecíamos. Alguns de nós usavam e abusavam das drogas, e o mesmo assim não se consideravam adicto, né? Eu pensava também que eu parava a hora que eu queria, né? Apesar de tudo, né, continuava dizendo, eu consigo controlar. As nossas concepções erradas sobre a natureza da adicção incluía visões de violência, crime nas ruas, né? E de vários tipos de substância, agulhas, né? Que é injetáveis, que a gente fala, né? Crack, cachimbos, principalmente o álcool, né? E prisões. Meu galo cinza. Quando a nossa adicção era tratada como crime ou deficiência moral, nós nos rebelávamos e éramos confinados, ainda mais ao nosso isolamento. Algumas ondas eram boas, mas as coisas que acabávamos tendo que fazer para continuar usando refletiam o desespero. Tínhamos caído nas garras da nossa doença. Éramos obrigados a sobreviver como podíamos. Manipulamos pessoas e tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos. Tínhamos que conseguir as drogas, não importava o preço. O fracasso e o medo começaram a invadir nossas vidas, tipo na manipulação, né? Me dá uns 5 pila que eu vou fazer tal coisa, para passagem, para isso, para aquilo, né? Ou prostituição, né? Pessoas que, né, vendiam seu corpo e fazia várias porcaria, né? No mundo da adicção. Era essa a rotina da nossa vida, né? Tentando arrumar o dinheiro para sobreviver usando a droga, né? Mas aqui também fala que algumas ondas eram boas e outras eram ruins, que muitas vezes se tornava também o ser humano nas cadeias, nas prisões, né? Um aspecto da nossa adicção era a nossa incapacidade de lidar com a vida como ela é. Experimentávamos drogas e combinações de drogas, tentando lidar com o mundo, né, aparentemente hostil. Sonhávamos em encontrar uma fórmula mágica que resolvesse o nosso maior problema. Nós mesmos. O nosso maior problema é nós mesmos. Não é as drogas, é nós mesmos. Né? A verdade é que não conseguíamos ter êxito usando qualquer substância que alterasse nossa mente ou modificasse o nosso humor. Inclusive maconha, álcool, as drogas haviam deixado de nos fazer sentir bem. Às vezes éramos defensivos quanto à nossa adicção e justificávamos o nosso direito de usar, especialmente com prescrições médicas. Sentíamos orgulho do comportamento, às vezes ilegal e quase sempre bizarro, que era típico do nosso uso. Esquecíamos os momentos em que ficávamos sozinhos, consumindo-nos em medo e autopiedade. Caíamos num padrão de pensamento seletivo, né? Só lembrávamos das boas experiências com as drogas, justificávamos e racionalizávamos também as coisas que fazíamos para não adoecer, né?
ou enlouquecer. Ignorávamos os momentos em que a vida parecia um pesadelo, evitávamos a realidade da nossa adicção. Né? Tudo isso também, nesse momento que hoje eu me encontro aqui dentro da instituição, quando eu começar a congregar numa igreja, eu vou levar todas essas experiências também. Montar grupos com a equipe da igreja, fazer salas de reuniões para pessoas que são ex-dependentes química, porque a nossa vida ela é diária, né? A recaída está do tamanho do nosso braço, aqui, ó. Ó, se eu fizer assim, ó, recair. Ó, é só nessa distância aqui, ó. Por isso que nós temos que ter as funções da nossa vida diária, as ferramentas adequadas para suportar, principalmente, a vontade e o desejo de usar. Porque isso eu vou ter que levar para o resto da minha vida. O resto da minha vida, a minha carne vai ter desejos de usar. E sempre me faz lembrar só dos momentos bons do mundo da adicção. Então quero deixar aí essa mensagem, paz bem, tamo junto em recuperação, que Deus nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Um alerta, Jesus está voltando, amém.